Nicolas Cage a ordenhar alpacas em Sintra. O esotérico Richard Stanley já mereceu as honras como convidado no nosso podcast. Depois de alguns pequenos e ambiciosos filmes de ficção científica e a infame história de bastidores de A Ilha de Dr. Moreau, o realizador exilou-se durante 2 décadas em França e foi a partir de lá que conversámos com ele há 2 anos. Ficámos naturalmente curiosos, não só quando foi anunciado o seu regresso à cadeira da realização, mas também porque, com ele, viria um conto do lendário H.P. Lovecraft, encabeçado por nada mais, nada menos que o ilustre Nicolas Cage. Enfim, tudo para dar certo. Agora, a maior das surpresas aconteceu quando, por entre as notícias da imprensa cor-de-rosa, aparece o sobrinho de Francis Ford Coppola, ao lado de Elijah Wood, na pele de produtor, ambos num restaurante em Sintra. Color Out of Space, a sobrenatural história de um meteoro que caiu do céu, estava a ser integralmente filmada em Portugal e nós ficámos naturalmente em pulgas com a notícia. O nosso convidado chama-se Dino Estrelinha, ele é assistente de realização numa série de grandes produções nacionais e foi aqui o braço direito na direção de um dos mais sinistros filmes alguma vez feitos em terras lusas. Olá Dino, tudo bem? Olá, tudo bem? E olá Viva, Paulo Dino. também. Olá Daniel, olá Dino, viva, tudo bem? E ao nosso auditório, eu acho que nós nunca dizemos isto, pá, devemos dizer O quê? a todo o nosso auditório. Eu gosto muito quando aquelas rádios de uma determinada faixa etária, sim. Ou rádios locais, também o nosso vasto cumprimentos auditório. ao auditório. Como se todas as pessoas estivessem fechadas, enclausuradas numa sala, num é? anfiteatro. Hoje em dia é capaz de ser, está tudo fechado. Exato. Olha Dino, deixa-me começar já aqui com uma pergunta que eu acho que é uma pergunta de leigo, mas eu acho que tem que ser feita. Qual é que é o trabalho de um assistente de realização? É difícil de catalogar. O assistente de realização o que faz é responsável pela planificação e a organização da rodagem, em que faz o levantamento dos elementos que são necessários por cada cena, todo o tipo de elementos, desde qual é o elenco necessário, efeitos especiais necessários, se precisamos ter alguém de VFX naquele dia porque a cena vai requerer depois ser trabalhada em pós-produção. Pronto, basicamente define em cada cena o que é necessário e depois disso faz uma organização das cenas que vamos filmar por dias, quais são os elementos necessários por dias e depois durante a rodagem, isto na preparação, e durante a rodagem é quem dirige na realidade os elementos, que diz o que é que vamos começar por filmar, o que é que temos de fazer em primeiro lugar, dirige as restantes equipas naquilo que é necessário. Somos nós que damos a informação necessária para, por exemplo, o engenheiro de som saber o que é que vamos fazer, quantos atores é que tem de micar, qual é o plano que vamos começar, quais os elementos de luz necessários para o diretor de fotografia saber o que é que tem de iluminar primeiro. Basicamente... tudo parte técnica então, não é? É gerir fazer juntar os elementos técnicos todos no momento certo e no sítio certo. Há um trabalho conjunto com diretor de fotografia, realizador e diretora de arte, principalmente, e depois os outros elementos, em procurar soluções criativas para se atingir o que se pretende, porque muitas vezes, e por exemplo em Portugal isso é uma coisa muito corrente, que é os realizadores em Portugal filmam muito pouco, filmam com muita sorte de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, a não ser aqueles que vêm com um background de publicidade, filmam muito pouco. Então o conhecimento técnico e a abordagem de como obter aquilo que é necessário não é muito grande.
E nós, por exemplo, enquanto assistentes de realização ou enquanto outros técnicos, fazemos muito mais filmes, ou seja, temos uma maior experiência e capacidade para concluir as coisas e para definir as coisas. Então vocês basicamente é que realizam um filme, pá. Eu pensava que vocês, com o assistente de realização, era o gajo que levava os cafés ao realizador. Não. Existe a função que é o assistente do realizador. Eu estou a brincar, Tino. Eu estou a brincar. Sim. Mas basicamente o vosso trabalho, resumindo, é vocês são interlocutores entre o realizador e a equipa técnica e tentam traduzir a visão do realizador e para a realidade, não é? O que é que pode ser feito com os meios reais. Sim, exatamente. E muitas vezes nós propomos certas abordagens a cenas de como se pode fazer para atingir aquilo. Porque o que eu estava a dizer, os realizadores muitas vezes têm uma visão do que pretendem, mas não sabem como atingi-lo. E mesmo a nível criativo, ou seja, não estou só a falar a nível técnico. Tem uma visão, eu gostava de uma cena com suspense. Começámos com isto aqui, ou com este tipo de linguagem, se calhar isso funciona. E então há sempre um diálogo das duas partes, e depois, claro, depende muito do realizador, não é? Porque há uns mais autoritários, há uns que têm esse conhecimento técnico já bem implementado e então não precisam. Há os astrónomos e os astronautas, não é? É quase isso. Pouco isso. Sim. Não, e há quem consiga englobar tudo. Já assisti a realizadores péssimos, a trabalhar com realizadores péssimos, em que via a direção das coisas e que não tinha capacidade nem técnica, nem de liderança, nem de comunicação, nem nada disso, e acabaram por ter filmes bastante aceitáveis. E já vi realizadores que na rodagem, ou seja, no campo, tinham essas competências bem delineadas e o resultado não chegou lá. E porque a visão que se tem do que se quer para o filme está sempre, é evolutiva ao longo de todo o tempo. Big flash, like a pink light, or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before. Looks like a meteorite. You think it's radioactive? I mean, it's from space, right? Meteorites are generally no more dangerous than ordinary rocks. Certa noite, um misterioso meteorito ilumina o céu estrelado e cai mesmo no quintal de uma família que vive numa zona remota da floresta. Nos dias seguintes, todas as coisas em seu redor, da cratera, começam a ganhar outra vida. Tudo se transforma num manto magenta. Será que a cor que caiu do espaço é, na verdade, uma invasão extraterrestre? Deixa-me só aqui fazer uma confidência, se o Dino deixar. O Dino viu o filme há muito pouco. Tu viste agora o filme recentemente, não foi? Sim, não consegui ver todo. Conseguiste? Não consegui, infelizmente. Mas eu tenho uma ideia bem concreta e vi aquilo, já vi. Foi uma experiência penosa e não queres passar por ela outra vez a ver o filme, foi isso? Pelo contrário, não foi nada penoso, até foi das melhores rodagens em que eu tive em todos os aspectos. Não foi, já tive rodagens muito, muito difíceis e esta, pelo contrário, foi uma experiência muito interessante, muito a nível social, a nível de desenvolvimento técnico e criativo, foi bem interessante. E apesar de ser um filme de horror, o mood que está no filme não teve presente. Não transparece. Eu acho que acaba por ser um misto. Não é um full horror, é mais um filme de suspense até. É um sci-fi, suspense, com algum horror. Acaba por ser transversal aqui a vários géneros. Olha, eu confesso que fiquei surpreendido pela positiva, gostei bastante do filme, eu vi-o também recentemente e gostei particularmente da iluminação, da fotografia e de muitos efeitos práticos. No início a ideia sempre era tentar reduzir a intervenção de pós-produção ao máximo, tentar... Por causa do background do Richard Stanley, não é? Ele é um realizador que não filmava há 20 anos, que estava habituado, não estava habituado às capacidades ou à intervenção que o VFX tem hoje em dia e as possibilidades.
no início a abordagem era fazer tudo mais Tudo prático. Prático possível. Tiveram que vir os tipos dos efeitos visuais, dizer-lhe calma, olha que nós podemos fazer isto num computador. E ele, a sério? A base do início era de tentar fazer tudo o mais prático possível, mas depois nós fomos vendo que para atingir a visão daquilo que se queria, que iria ser necessário, que era muito mais fácil fazer ou produção em total em VFX ou fazer ampliação de elementos práticos que nós tínhamos. Então há muitas das coisas lá que têm ampliação prática, ou têm enhancement de efeitos práticos. E então eu acho que é esse conjunto é que depois acaba por ser mais interessante do que se fosse só uma abordagem de total VFX ou efeitos práticos. O truque está no equilíbrio. É tudo muito feito, por muito que se diga, nós já fizemos isto 20 vezes, cada filme tem a sua... Sim, tem sempre as suas particularidades, não é? As suas particularidades, cada monstro tem as suas particularidades e por aí adiante. E então tudo é diferente e tudo tem de ser trabalhado quase como se fosse do início. E então esse processo foi um processo que nós fomos aprendendo a experimentar. Quando nós filmávamos com os monstros, víamos o que é que estava a resultar, o que não estava a resultar, o que é que tínhamos de adicionar para que o efeito resultasse mais. Quando nós tínhamos os monstros no início, a ideia do Richard Stanley é que eles fossem, seguindo a ideia que está no conto, é de que o organismo, ou a cor propriamente dita, para quem não viu o filme depois vê, pode perceber, absorveria a água e contaminava a água absorvendo a água. Então os animais, quem eles interferiam, iam ficando secos e quase com um aspecto de pelas camadas, coisas a cair e isso tudo. Nós, logo na primeira semana de efeitos práticos, que na realidade que foi na 4ª semana da rodagem, logo nos primeiros dias começámos a reparar que não funcionava propriamente bem na câmara, por muito que nós quiséssemos. Então tivemos que começar a encontrar meios de fazer aquilo funcionar, adicionando lubrificantes a cair para ter mais brilhos e para tornar as coisas mais gordurosas, trabalhando a luz também de uma determinada maneira. Ou seja, fomos construindo aquilo que se pretendia, e fomos descobrindo a melhor maneira então de fazer as coisas funcionar. Neste caso foi afastando da visão inicial, mas o Richard ele tinha abertura suficiente para perceber o que funcionava e não funcionava e de procurar outras soluções e outros caminhos. Dino, okay. Então deixa-me perguntar, quanto tempo é que durou a rodagem cá em Portugal? 6 semanas, 32 dias, 31 dias. Uma das coisas curiosas ao ver o filme é que, tirando uma ou outra cena, eu quase não reconheço Portugal no filme. E acho que isso é um grande mérito do trabalho todo de escolha de cenário. Também o facto do filme se passar todo no mesmo sítio, não é? Naquela casa enfiada numa quinta em Sintra. Sim, vocês tiveram que recuperar aquela casa, adaptá-la. Vocês gravaram os interiores lá ou foram gravados noutros sítios? Como é que foi isso? Sim. Não, gravámos, foi tudo lá, foi na Quinta do Val Flor, em Sintra. Inicialmente, mais uma vez, existia a ideia de fazer-se os interiores em estúdio e apenas o exterior da quinta ser no local, mas depois chegou-se à conclusão que ganhava-se muito mais em ter a ligação interior-exterior da casa e em trabalhar tudo lá. Isso obrigou, aquilo é uma casa, não sei, quem conhece sabe perfeitamente que aquilo é uma casa em ruínas. E obrigou. Sim, estive lá há muito pouco tempo, por acaso. Fui lá ver, tive curiosidade. Ele está completamente em ruínas e nada habitável, e então teve de sofrer um trabalho de remodelação para parecer habitável, para parecer que é uma quinta de território americano. Provavelmente ninguém reparou nisto, só eu, mas a casa da família Gardner
aqui do filme, que faz parte de uma quinta desabitada em Sintra. Já apareceu antes no grande ecrã, nomeadamente no filme juvenil Uma Aventura na Casa Assombrada, de 2009. Verdade, eu reconheci, por acaso reconheci. Pronto, era só isto, e já agora vai daqui um abraço para a voz do Timon e Pumba, o André Maia, que já foi nosso convidado e que também entra nesse filme. Dino, eu sei que vocês tiveram o jardim, a casa é uma casa que está abandonada, não está habitada, sim, mas nas fotografias de bastidores percebe-se que tiveram que construir uma plataforma à frente do jardim, porque aquilo ia levar um poço que não existe lá, não é? E levou uma cratera de um meteorito. Queres falar um bocadinho nessa transformação que aconteceu ali na frente da casa? Teve necessidade de levar uma grande transformação e as condicionantes do local acabaram por resultar bem para as necessidades práticas que o filme requeria. Porque quem conhece aquilo, a Quinta do Val Flor é uma quinta, tem um edifício, uma casa, uma mansão do início do século XX, creio eu, que está no cimo de uma colina e depois tem um pequeno vale à frente onde passava um riacho e depois tinham outra colina do outro lado onde estava outra casa que creio que seria um armazém ou a parte para os criados. Pronto, o Richard sempre imaginou tipo um relevado, aliás, a ideia dele era tipo aquelas fazendas dele, americanas, se calhar. Aquelas fazendas americanas com relevado extenso à frente. Até perder de vista, sim. Como nós tínhamos que construir um poço e tínhamos que construir uma cratera que precisa, e com várias fases, ou seja, a cratera tinha... precisávamos ter então esse jardim no início antes de ser atingido pelo meteoro, depois tínhamos a cratera quando era atingida pelo meteoro, depois tínhamos quando o meteoro desaparecia, tinha várias fases a acontecer. A ideia de criar uma plataforma que unisse as duas casas, eliminando o vale que estava no meio. Fizemos uma plataforma para aí com 30 metros, em que ligava as duas casas. E isso permitiu, então, nós temos o poço elevado e termos também a zona da plataforma para pôr luz por baixo e para poder trabalhar nas várias coisas. E tivemos que criar também o celeiro para esconder a casa em frente, ou seja, onde houve mais intervenção, além do interior da casa, claro que teve bastante intervenção, mas o exterior da casa teve uma intervenção enorme e que foi muito bem conduzida pelo Sérgio, pelo art director português, que teve a equipa a fazer aquilo e foi um trabalho extraordinário. Já agora mando um abraço ao Sérgio, que ele enviou umas fotos, enviou-me algumas fotos. Foi? Então parabéns para o Sérgio por isso, e um obrigado porque ele enviou-nos algumas fotos de making of de toda a área do que aconteceu ali. Sim, dá para perceber a evolução toda depois já de partilhar do trabalho desenvolvido. Então, mas a casa assim recuperada agora até é um desperdício. Aquilo vão fazer um hostel? Não, eles tiraram tudo. A sério? Exatamente, e não era recuperada para ser habitada, ou seja, era tudo na realidade... Só para a câmara. Exatamente, só para a câmara. Paredes falsas, com um chão falso em determinadas áreas. Basicamente foram ao Aqui e ao IKEA só para mobilar aquilo o mais barato possível. Sim, e a cola podia ser barata, que só tinha que aguentar-se nas paredes um mês. Exatamente. Depois podia tirar. Sim, exatamente. Dino, vamos fazer o seguinte, vamos ter de falar aqui no elefante na sala, não é? Que foi o facto de vocês terem trabalhado com o Nicolas Cage, uma lenda do cinema, e que de repente está ali em Sintra, mesmo à vossa frente. Para já vamos ouvir a rubrica Direto para Vídeo do José Santiago, que ele nos vai apresentar um filme, também ele dentro da mesma vibe, espero eu, e a seguir já voltamos a falar. Pode ser, malta? Força! Sejam muito bem-vindos ao Direto para Vídeo, hoje com um filme de John Carpenter. Falo-vos de Prince of Darkness, ou O Príncipe das Trevas, numa edição muito especial
em 4K Ultra HD e também Blu-ray deste filme, que é um dos meus favoritos e um dos dois de John Carpenter, que se inspira muito no universo de H.P. Lovecraft, apesar de não ser a adaptação direta de uma das obras do autor. É um filme que nos fala de um padre que morre e deixa para trás na cave da igreja um líquido verde que parece estar lá guardado há centenas de anos. E cabe a um grupo de investigadores, juntamente com o Padre Loomis, interpretado por Donald Pleasence, saber exatamente o que é que lá paira. Bem, esta edição é muito especial porque está repleta de extras. Temos uma introdução do próprio John Carpenter, temos uma visita guiada pelos sets de filmagem, temos várias entrevistas, temos comentários áudio, tudo completamente restaurado, e é uma das melhores restaurações que eu já vi de um filme do realizador. Se calhar é estranho, tendo em conta que não é um dos filmes mais conhecidos. Acho que foram as primeiras a ter este tratamento, esta e a de Escape from New York. E é uma edição que vale muito a pena, com esta slipcover. É uma edição da Studio Canal Plus e que de facto fará as delícias de todos os colecionadores e de todos aqueles que, embora não tendo nenhum leitor de 4K, podem já comprar o Blu-ray e ficar assegurados de que terão também tudo disponível quando comprarem esse leitor. Bem, não me vou alongar muito mais, até porque o tempo escasseia, mas Prince of Darkness nunca é demais dizer que é um dos grandes filmes de John Carpenter. Está muito esquecido e é injusto, porque é talvez um dos filmes mais assustadores do realizador, e a começar pelas sequências de sonho que algumas personagens têm, que poderão ser mensagens vindas do futuro. É um excelente filme e também de um excelente escritor que não escreveu mais nenhum filme, sabe-se lá porquê. Bem, VHS, este é o direto para vídeo desta semana e espero ver-vos muito em breve. Dino, eu acho que para qualquer um que trabalhe no meio, não é? Poder estar ao pé de Nicolas Cage e trabalhar com Nicolas Cage deve ter sido assim uma experiência e tanto. Ele tem fama de ser um tipo bastante imprevisível no set. Conta-nos como é que foi trabalhar com ele. Sim, é verdade. Nem sabes bem como é que has de começar a explicar, é isso? Sim, estamos a trabalhar com um gajo que tem mais de 100 filmes, que faz parte da história do cinema. Sim, sem dúvida. Na realidade, acho que é um nome incontornável. Terá sempre alguém visto e que tem um impacto no cinema em si e na maneira de representar, que ele traz sempre algo novo e que é muito característico dele. É o estilo dele, não é? Também acredito nisso. Também acredito nisso. É por isso, eu acho que ele agora está um bocadinho na moda baixo, mas acho que ele é sempre aquele tipo de ator que consegue. De cima, eu também acho que sim, eu acredito nisso. Ele traz sempre algo de novo à mesa em cada personagem que ele interpreta. Eu sou bastante suspeito porque eu gosto muito dele como ator. Ele é um dos meus atores favoritos, se não mesmo o meu ator favorito. E eu acompanho a carreira dele desde muito cedo, e tenho assistido aos picos altos e baixos. Porque apesar de um filme ter corrido mal a vários níveis, eu acho que a interpretação dele é sempre algo que eleva, mesmo quando um filme não é tão bom, percebes? Eu também senti isso com este filme. Eu senti que este podia ser o filme número 10 que ele fez naquele ano, mas eu acho que ele deu tudo neste filme. Acho que ele está muito fixe, eu gostei. E quando estás a falar num comeback dele, para mim o Mandy e o Color Out of Space, para mim são filmes que já elevam muita fasquia sim. em relação aos outros filmes que ele tem feito. Faz a malta lembrar-se que ele é um grande ator se lhe fores dado o espaço certo. Exatamente. O mais incrível é que tanto o Mandy como o Color Out of Space, os filmes têm uma vibe muito similar. Há muitas similaridades. Double feature, podia ser um double feature, não é? A nível da atmosfera, a nível da interpretação do Nicolas Cage, a fotografia e a iluminação, estão muito próximos. E isto tudo, não sei se isto terá muito a ver, mas são os mesmos produtores que produziram um e outro filme.
Se bem que Ok. eu não acho que este filme chegue aos patamares do Mandy. O Mandy conseguiu ser um filme artsy e ao mesmo tempo com uma grande força visual. O Color Out of Space é um bom filme, mas não achei que... O Mandy é estranho. É estranho, mas acertou. E eu não consigo qualificá-lo e eu não sei se gosto dele e até que ponto é que gosto dele. Não, eu gosto dele, mas não sei até que ponto é que eu gosto dele. É um filme difícil de digerir. Mas é um filme mais ousado, percebes? É muito arriscar. Arriscaram completamente nesse filme. Aqui o Color Out of Space, para mim, é o regresso à moda de cima também do Richard Stanley, porque, depois do que aconteceu do desastre que foi a produção da Ilha do Dr. Moreau, ele não teve propriamente parado estes anos todos a olhar. Ele tem escrito guiões e ele tem realizado alguns pequenos documentários, mas obviamente que não voltou a estar numa produção a esta escala, e isto é sem dúvida um regresso para ele. E para mim foi uma surpresa ver que ele está em forma, isso continua, a visão dele continua em forma. E ele anunciou que este seria o primeiro de uma trilogia. E isto deixa-me sedento de para saber o que lá vem, não é? Exatamente, o que é que aí vem de novo. Olha, Dino, só uma à parte. Há possibilidade de eles voltarem a Portugal? Já que se fala em dar continuidade a isto, voltar a filmar em Portugal é uma possibilidade? Eu acho que sim. Eu acho que o próprio Richard, se conseguir, ele estava agora a escrever uma adaptação do Dunwich Horror, do Lovecraft, e eu acho que ele se sentiu tão confortável a filmar em Portugal, para ele e mesmo para a produtora. Se nós vimos este tipo de produtoras faz muito, eles filmam muito fora dos Estados Unidos, com um orçamento diminuto, parecer que tem um valor de produção mais alto. Então eles vão procurando sempre, vão ao México, vão à Colômbia, vão à Holanda, por exemplo, o Mandy foi na Holanda filmado. Eu não sabia. E isto foi-me dito pela Katie, por isso, e ela disse isso a toda a gente. Acho que não estou a fazer não estou de certeza a fazer uma inconfidência. No fim, ela disse, no início, quando ela entrou no projeto, foi-lhe dado um orçamento para fazer o tipo de intervenção que tinha de fazer, que era construir plataformas, já renovar uma casa, por aí adiante, blá blá. Para ela dava um determinado número bastante elevado. Em Portugal, a produtora e o art director, o Sérgio e isso tudo, apresentaram outros números e apresentaram um número de trabalhadores técnicos muito mais reduzido do que aquilo que ela esperava. E ela, até o início da rodagem, estava sempre com um pé atrás a dizer: estes gajos estão-me a enganar. E a realidade é que 5 dias antes... Cumpriram o prometido, não é? Estava tudo pronto. E ela depois no fim disse: eu não acreditava, eu sempre pensei que estivesse a ser enganada e que estavam-nos a enganar, e na realidade não. Ainda bem, e são todos fatores que podem ser fatores decisivos numa próxima produção a vir para cá. Eu quero uma trilogia de H.P. Lovecraft totalmente em Portugal. Portugal vai ser o universo cinemático. Desculpa. Sim. Isso é o Covid-19. Tens que fazer o teste. Ou isso. Coronavírus está a atacar em força. Como é que foi o Nicolas Cage cá em Portugal? Tiveram que lhe arranjar umas meninas, tiveram que ir à droga para ele. O que é que tiveram que fazer? Para barulho. A que é que cheira Nicolas Cage? Acho que cheira bem, sempre perfumado. Okay. Vou-vos dizer, no início nós estávamos sempre, Nicolas Cage, como é que vamos tratar Sua Alteza, não é? Se temos que fazer alguma coisa. E o Josh Waller, que era o produtor, disse: não, ele está aqui para fazer o que a gente quer. É muita experiência, sabe bem, por isso não há cá nada. A gente pede e ele faz aquilo que for preciso para o filme. Alto lá! Tudo, vamos não é ver. tudo. Até. Explorá-lo até ao tutano. Ele chega 5 dias antes para fazer ensaios, para fazer provas de guarda-roupa. Como é que vamos implementar? Será que ele é um gajo que gosta de vai chegar atrasado? Quer ser sempre o último a entrar, a ser chamado do trailer?
sempre que a gente cortar... Ele volta para a toca, não é? Como é que será? Volta para a toca, vamos ter ali os standinhos, pronto. E a realidade, uma das coisas durante a preparação, ele trouxe a maquilhadora pessoal dele. Já lhe conhece os truques, não é? Para o rejuvenescer. Exatamente. Mas era maquilhadora ou agora, entre aspas, maquilhadora? Era mesmo maquilhadora? Paulo. Mesmo maquilhadora, sim. Ok. Exatamente. E é a Pam, por acaso uma senhora incrível, que foi casada com um português, ela é canadiana, e ela disse que era uma experiência muito interessante vir a Portugal, ver onde viveu o pai dos filhos, que nunca tinha conhecido. Mas uma das coisas que ela disse logo foi, quando nós começámos a fazer as folhas de serviço, as convocatórias e tudo mais, nós punhamos sempre... reduzíamos ao máximo o tempo de permanência do Nicolas Cage no set e para a preparação e tudo mais. E uma das coisas que ela disse logo foi: olha, vocês têm de pôr sempre meia hora mais cedo antes dele chegar. Ele chega sempre 20 minutos mais cedo do que aquilo que está previsto. A família quer também participar na entrevista, o teu filho. Exatamente. Ele vai só porque ele gosta de ir com calma, preparar-se, estar relaxado e tudo mais. Não é preciso nada, só precisamos é que eu chegue mais cedo e que o motorista esteja lá mais cedo. Pronto, e realmente ele chegava sempre antes da convocatória, 20 minutos antes. Boa. E depois, durante a rodagem, são aqueles atores incríveis a trabalhar, que tu dizes para aqui, ele para ali, e ele sabe o que é que tem de fazer. E o primeiro take é perfeito. Se fosse preciso... Exatamente, e é aproveitar o primeiro take, e é alguém que toma controle, mesmo em relação aos outros atores, que quando ele não estava presente, o desenho da cena era sempre sujeito a discussão, mas eu faço assim, ele chegava, estou pronto, bora, toda a gente queria estar preparado para apanhar e não falhar aquele momento que ele ia dar-nos no primeiro take. Nicolas Cage ia dar ouro logo desde o primeiro take e vocês não queriam perder nada, não é? E ele dava também, mas se fosse necessário dar no 12º, ele dava no 12º. Okay, a questão é, ele é daquelas pessoas que não precisa muito tempo, ou não precisa disto ou daquilo. Ele chega e ele diz, então como é que é? O que é que eu tenho de fazer? E ele sabe logo, então qual é a altura que tenho de levantar o copo? É esta altura, sim, aqui já está em campo, tá. Então bora, estou pronto. E dava ouro. Nate, are you listening to me? You know, I did everything I was supposed to do. I followed every fucking rule in the book, and in the end it still fucking tastes like shit. So you know what? Fuck that. Okay, coming up! You know what? Okay. Stop it! Stop! Slam dunk! You know what? Just do something about that dish. All right. Do you know what? I'm gonna go and lie down. Just fix that dish, okay? Yeah, I think it's a good idea, sweetie. Tínhamos stand-in para os atores principais e para ele sempre presentes. Na última semana dispensámos o stand-in que ele... quando nós começávamos a preparar qualquer coisa com o stand-in, ele dizia, não, mas eu estou aqui... usem-me a mim, não é? A gente tinha sempre aquelas coisas, uma cadeira para ele. Por exemplo, ele sentava-se numa rocha e eu, oh meu Deus, que a gente não está a providenciar as condições para o ator. E a gente... mas Nico, está aqui uma cadeira, não se quer sentar aqui. Ele assim, então, mas não posso estar sentado aqui na pedra? Exatamente. Então deixa eu estar bem. Exatamente. O maior. Foi sempre uma solução, sempre, em tudo, e nunca foi um problema sequer connosco lá, fora, não sei, connosco ali nunca... Ele a fazer filmes assim ao primeiro take, ele pode fazer, ele anda a fazer para aí 7 ou 8 por ano, ele agora pode fazer mais uns 3. Sim. Assim, fazer tudo ao primeiro take. Ainda bem que a minha visão dele, não é? Foi sempre assim. Se mantém imaculado a esse nível. Não foste tu a manchar a imagem do homem. Exatamente, mas eu estava à espera assim de alguma coisa deslocada, muito sinceramente. Bem, mas ele já está com 50 e muitos. O deslocado dele vinha quando nós dizíamos ação. Okay. É aí que ele disparava, não é? Exatamente, que ele é uma situação. Ele é uma pessoa que está a falar normalmente, está a falar de outras coisas, da vida, não sei o quê. Nós ali a preparar-me, ok, estamos prontos, ação. E ele entra na personagem e dava.
pronto, e dava as coisas deslocadas que não estávamos à espera. E depois nós tínhamos que captar, e daí aquela necessidade de estarmos preparados para responder ao que ele pudesse dar a mais, que sabíamos sempre que vinha que ia dar a mais. You fucking cocksucker! You cocksucker! You cocksucker! Ah, 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 Nós estamos aqui a falar no Nicolas Cage, mas eu quero também dar aqui uma ressalva de que o resto do elenco acho que esteve muito bem. Eu não conhecia a Madeleine Arthur, que faz de Lavínia no filme, não é? Eu já tinha visto outras coisas. E fiquei muito surpreendido com a prestação dela. Ela está muito fixe no filme. E antes de todos, o papel dela creio que era... Ela acaba por ser acaba por ser um dos personagens principais, não é? Sim. Ela tem tanto ou mais tempo de ecrã do que o Nicolas Cage. Ela começa por ser a excêntrica da família, não é? Mas é a única que se mantém com os pés na terra o filme todo, praticamente. Sim, apesar e é disso. Quem tem a evolução, tem um arco... Na realidade a história é dela, é a história dela, contada pelo Elliot. Sim, é verdade, sim. E E depois temos aqui outro nome, que é o Tommy Chong, que eu recordo como sendo aquele tipo do Up With Smoke, era o ganzado daquela saga de filmes do Up With Smoke. Sim. Foi tendo algumas presenças no cinema assim pontuais, mas acho que traz aqui um elemento porreiro ao filme, não é? Sim. E foi um prazer filmar com ele. Com histórias incríveis, um humor inacreditável. You don't get it, do you? It's not out there, it's in here. It's in the static, it's in the moisture. Up is down, fast is slow. What's in here is out there. And what's out there is in here now. Compreendo? Como o Daniel disse no início, nós já entrevistámos o Richard Stanley. E ele pareceu-nos ser um tipo bastante afável, mas muito esotérico e supersticioso. Eu não sei se vocês sabem, mas ele fez um ritual de bruxaria nos Pirineus ao deus Yog Sothoth. Espero estar a pronunciar bem. Leste isso nos trivias do IMDb, não foi? Exatamente. Para que este filme fosse feito. Tu sabias disso? Ele estava sóbrio durante a rodagem ou ele ia... Completamente sóbrio. Ele quis e procurou sempre, através, por exemplo, da direção de arte e através de outros elementos, incorporar algumas das crenças dele, né? Algumas crenças dele, sim. Nota-se que o filme tem muito dele ali metido. Lavínia é basicamente um reflexo das crenças dele. Pode-se dizer que é quem traz as crenças ou o mindset dele no filme é ela. Daí ser ela o corpo do filme na realidade. E nós sentíamos que estava presente nesses elementos que ele tentava incorporar. Por exemplo, as cadeiras estavam colocadas em forma de pentagrama, havia símbolos, uns mais evidentes que outros, evidentes e outros que estão mais em segundo plano. Mas isso só enriquece o filme, não é? Escolha de certos livros, a escolha de certos elementos cenográficos a fazer um determinado padrão que está lá escondido e que está lá presente, mas tirando isso, ele na rodagem nunca sentimos essa parte. Ok, nem muito nunca bem. Vimos. Agora, ele como pessoa é uma pessoa extraordinária. Okay. Com histórias riquíssimas de vida. Olha, deixa-me só aqui fazer um parênteses nisso que estás a dizer, porque esta reunião dele com o Nicolas Cage era algo mais que devido, porque o Nicolas Cage tinha sido a primeira escolha dele, e o Nicolas Cage esteve escalado para entrar como ator principal num dos filmes de início de carreira do... Sim, creio que no Just Devil. E precisamente. Por isso isto acabou por ser um reencontro mais que devido na carreira de ambos, não é? Ainda há bocado estávamos a referir o Mandy para o Nicolas Cage, mas eu acho que este o Color Out of Space solidificou pelo menos esse comeback, tanto do Nicolas Cage e também do Richard Stanley. E não é à toa que, por exemplo, já se fala da trilogia e que se fala de fazer mais e isso tudo, porque acho que tem corrido bem, tanto em termos de crítica como em termos de box office. Para a dimensão do filme,
nos Estados Unidos e nos cinemas a nível... Dino, se voltarem a fazer outros filmes, aponta o meu número no telemóvel, porque se precisarem de um figurante, de um extra ou alguém para lá ir, eu vou a correr, eu quero fazer parte deste universo. Se por acaso pensarem em vir filmar para a Mata do Bussaco, eu faço de guia, está bem? Está bem. A Mata do Bussaco é uma boa escolha, sim, é verdade. É uma boa escolha, olha, por acaso... Para este género de coisas, sim, é uma boa escolha. Sim, tem lá várias casas abandonadas no meio da mata e tem o Palace ali logo ao lado, por isso. Por acaso ainda há bocado estavam a referir a questão de não parecer, nunca se reconhecer Portugal, não é? Sim. Eu acho que a barragem, embora uma barragem exista... Sim, mas passa por barragem genérica, não é? E mais ali a parte da Universidade de Medicina no Campo Santana, eu acho que qualquer português reconhece, não é? Mas sim, a malta de Lisboa percebe onde é aquilo, sim. Exatamente, para um americano aquilo passaria por um americano. Houve muito esse cuidado de procurar ângulos para não se ver determinadas árvores, por exemplo, pinheiros, e procurar o tipo de árvores que se encontraria em Nova Inglaterra. Sim. Aquela floresta mais úmida e densa, que não é tanto aquilo que nós vemos em Portugal, não é? Sim. Não é como os filmes do Steven Seagal, que são rodados na Bulgária e na Roménia. E aparecem sinais de trânsito. E tentam passar que aquilo é na América. Quando tirando o Steven Seagal e a gaja, a atriz, nenhum dos outros falam inglês correto, não é? Só por aí. E depois é a roupa e os veículos e tudo o resto. Mas a arquitetura. A malta quer ver o Steven Seagal, não é? Não sim, a distribuir chapadas, que ele já não faz mais nada. É isso. O filme está disponível em Blu-ray e em alguns mercados internacionais e download digital. Uma curiosidade, o filme esteve temporariamente disponível em VHS, é verdade. Existe uma limitadíssima edição de colecionador em videocassete, mas que rapidamente esgotou. Se não se importarem de ter uma edição alemã, podem comprar a Die Farbe aus dem All. Isto é a minha pronúncia alemã para Color Out of Space. Eine gute Danielson. Que é uma edição de 5 discos em Blu-ray 4K e uma caixa toda bonita que inclui um documentário que não está presente na edição normal, chama-se Hot Pink for Horror, e vai ser lançado em abril. Dino, tu deves aparecer neste documentário. Deves ter notado malta a rodar um documentário por lá, não? Não sei. Sim. Okay. Notamos sempre. Obrigado, Dino, por teres disponibilizado para conversar connosco sobre este projeto. Foi um prazer. Muito obrigado. E se calhar voltamos a falar contigo um dia, porque tu tens aqui uma carreira como assistente de realização aqui em alguns títulos. Sim. Eu noto, por exemplo, aqui no IMDb apareces também como assistente de realização noutro grande filme que foi rodado em Portugal. A Promessa? O Promise. Mas em Portugal, por exemplo, esse filme teve cá, mas foi uma rodagem pequena, sim. Eu, se não estou em erro, foi rodaram no Palácio de Monserrat. Foi grande, ou seja, Sintra. Em termos de elementos, em termos de dimensão, foi grande. Sim. Mas, uma mega produção, é um filme muito... O filme passou completamente abaixo do radar, por alguma razão, que se calhar não vale a pena aqui discutir, terá a ver com questões políticas, mas não vou por aí. Mas que se virem o filme, é um grande filme, tem um elenco incrível, tem no elenco o Oscar Isaac, o Christian Bale. E entre esse filme, tu também participaste no Ondas de Abril, que é um filme que eu gostei bastante. E no Comboio Noturno para Lisboa. Basicamente vocês no Ondas de Abril tiveram que recriar uma invasão de uma perspectiva muito sui generis, não é? Sim. Portanto, gostei muito desse filme. E de certeza que nós voltaremos a chatear-te para seres novamente o nosso convidado, está bem? Estão à vontade, é só... Hoje em dia o que não falta é tempo. Isso se o Corona deixar, atenção, ok? Enquanto a gente fizer isto via Skype, está tudo tranquilo. Resta-me a mim então fechar a loja, dizer-vos para aconselhar-vos mais até, para não passarem demasiado tempo a olhar para o céu, porque pode cair-vos um meteorito em cima. Ou como dizem no Asterix, né? Que o céu, aquele que tinha medo que o céu lhe caísse em cima. E com esta, despeço-me com amizade de todo o auditório. Muito obrigado então. Tchau. Até à próxima.